Olá, para você que nos acompanha no YouTube, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Linha de Três, o nosso mais novo programa aqui do Fora de Eixo. Um programa para a gente falar de vôlei e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito legais para falar bastante sobre esse esporte. Do meu lado direito, para você que nos assiste, está a Renata Akutsu. Bem-vinda, Renata. Olá, muito obrigada, Weigler. Um prazer estar aqui com todos vocês para a gente falar sobre esse esporte que é tão incrível e que esse ano teremos destaques goianos, né? Na modalidade, na elite do vôlei brasileiro, então vai ser incrível. E também está aqui do meu lado a Vitória Farias. Muito bem-vinda, Vitória. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Estou muito animada. É isso aí, então vamos falar bastante de vôlei, mas antes vamos tocar nossa vinheta, né? É isso daí. O Linha de Três está estreando hoje aqui. A gente já tem outros dois programas na casa, né? Temos o Giro Fora de Eixo para falar de futebol, principalmente futebol masculino, desde da Série A até a base. Temos também o Toca para Elas, que é o nosso programa para falar de futebol feminino, com a Lara Fábio e com a Teresa Prado. Um excelente programa, por sinal, vão lá assistir. E agora a gente tem para falar de vôlei também, que é o Linha de Três. Ô, Renata, o que vem a ser o Linha de Três aqui nesse canal? O Linha de Três, ele é uma tentativa de expandir, né, sair desses limites do campo de futebol para a gente abordar outros assuntos. Então, vamos falar sobre vôlei, que é um esporte que é muito consumido, né, pela população brasileira e que tem recebido cada vez mais destaque aqui no estado de Goiás, né? Então, a gente vê dois times, talvez dois times, né, na Superliga A gente vê campeonatos estaduais também, campeonato goiano de voleibol, time feminino na Superliga C. Então, é uma tentativa de abraçar esse esporte, de falar mais sobre ele e principalmente sobre os times aqui do nosso estado. Exatamente. Então, já que você falou de campeonatos estaduais, eu quero começar falando sobre o campeonato goiano de vôlei. E aí a gente tem alguns tópicos para debater. Primeiro, que é um campeonato que está sendo feito com 4 times: o Goiás Vôlei, Saneago Goiás Vôlei, o Aerv, o NIRV, Ace Open Sports e também o Vôlei Mais Itumbiara. A gente acompanhou um jogo, né, Renata, que foi entre Goiás e Vôlei Mais Itumbiara, e a gente viu que há uma discrepância grande nesse campeonato. Porque, é claro, a gente tem um time com mais investimento, um time de Superliga A, e outros times que estão emergindo agora nesse esporte no cenário goiano. O que você pode falar para a gente sobre essa partida entre Goiás e Vôlei Mais Itumbiara? De certa forma, a gente consegue perceber uma grande discrepância entre as equipes. Contextualizando, o Saneago Goiás Vôlei vai disputar a Superliga A, né? Conseguiu acesso na temporada passada depois de ganhar a Superliga B em cima da Neurologia Ativa, que é o outro time aqui do estado de Goiás. E o Vôlei Mais Itumbiara é um time que está se preparando para a Superliga C, né? Então a gente percebe questão de investimento, é muito perceptível, né, a questão de montagem de elenco, suporte que esses times recebem. Então, quando a gente chegou lá, por exemplo, para transmitir a partida, o técnico do Vôlei Mais Itumbiara não poderia entrar em quadra, porque ele não tem o registro que era necessário, acho que de educação física, se eu tiver qualquer coisa, vocês me confirmem aí. Mas, então a gente vê essa discrepância. São equipes focadas em campeonatos diferentes e que possuem, de certa forma, investimentos diferentes e estruturas muito diferentes. A gente vê também, por exemplo, que o Goiás ele é vinculado a um time de futebol. Então já tem ali uma base por trás, enquanto o Vôlei Mais Itumbiara é uma associação. Então, isso é o mais perceptível nessa situação. Vitória, a gente vai continuar falando sobre essa discrepância. Vamos falar também do jogo muito valente que o Vôlei Mais Itumbiara fez, mas eu queria te perguntar o seguinte: a gente tem o Goiás na Superliga A, podemos ter a Neurologia na Superliga A também, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Qual que é a importância desses times na elite do Campeonato Brasileiro para trazer visibilidade para o esporte aqui em Goiás? Porque a gente, na temporada passada, no final da Superliga B, viu muita gente falando sobre isso, viu o Ítalo
o técnico do Goiás falando sobre isso, vimos o técnico da neurologia, que agora é o auxiliar técnico, também falando sobre essa questão da visibilidade. O Bataginha é um cara que sempre defende essa visibilidade, que é um cara que jogou fora. Qual que é a importância de ter esses times na Superliga? Assim, é muito importante ter a visibilidade dos times goianos na Superliga A, que é a elite do voleibol. Então, eu imagino que vai obviamente trazer mais visibilidade, vai também trazer mais investimento, que é o que a neurologia está procurando, né? Que está todo esse impasse de se vai participar, se não vai. Então, eu acredito que vai ser muito importante essa visibilidade que vai trazer para os times goianos. E a gente estava falando, Renata, da discrepância, mas a gente também tem que ressaltar o trabalho do vôlei mais Itumbiara, né? Que fez um jogo muito valente dentro das suas capacidades. O primeiro set, com muitos erros, né? Principalmente de saque. A gente estava transmitindo a partida, inclusive se alguém quiser rever a partida, tem no canal Doutores da Bola. E a gente via muitos erros. No segundo set e no terceiro, principalmente no começo, quando parou de errar, ficou ponto a ponto, conseguia fazer um jogo interessante contra o Goiás. E vale ressaltar a entrevista que o técnico do Vôlei Mais Tumbiara, acho que é o Anderson dele, se não me engano, falou com a gente, que tá montando o time agora, tem jogadores de base, jogadores de 17 anos jogando, tem jogadores que têm 2 anos de vôlei. Então, mesmo nessas circunstâncias, conseguiu fazer um grande jogo frente ao Goiás, né? Eu acho que a análise fica um pouco injusta para o Vôlei Mais Itumbiara quando se comparado ao Goiás, porque, como eu disse, tem muito mais investimento, isso é perceptível. Mas, claro, eles saíram de outra cidade, vieram para Goiânia passar o final de semana para disputar. Eles trouxeram, então, os jogadores, trouxeram o técnico, ficaram em hotel, então precisou de um investimento por parte deles. Além disso, tem toda a questão de treinamento. E eles, no início do segundo e do terceiro set, eles fizeram... eles iniciaram muito bem. Então, era um jogo acirrado, era um jogo ponto a ponto. Depois, ao longo do set, quando o Goiás abria uma vantagem, aí ficava um pouco mais tranquilo para a equipe esmeraldina fechar, né? Mas eles conseguiram bater de frente durante alguns momentos do set. E assim, é um time que está se preparando para uma Superliga C. É um time que enfrentar, por exemplo, um Goiás e bater de frente em alguns momentos na partida, bloquear jogadores que a gente percebia que tinham fisionomias muito maiores, né? Então, tipo assim, eram jogadores mais altos que os jogadores do Vôlei Mais Itumbiara. E saber que você bateu de frente com esses jogadores que estão se preparando para enfrentar um Cruzeiro, um SESI, um Vôlei Renata, e conseguiu, tipo, defender, conseguiu fazer, de certa forma, boas jogadas, dá uma confiança a mais para essa equipe entrar numa Superliga C. E, claro, tem muitas coisas a melhorar em ambas as equipes, não só no Vôlei Mais. Vale se destacar muitos erros de saque das duas equipes na partida e muitos erros, toque na rede e tudo mais, mas tem uma boa perspectiva para essa equipe na Superliga C. O levantador do Goiás, principalmente no primeiro set e no segundo, errava muito o levantamento para o central, né? Diversas vezes os centrais do Goiás tinham que fazer um jeito de corrigir a jogada, né, Renata? E sim, exatamente. E não só isso. Além dos erros de saque, além desses erros para os centrais, a gente via uns erros até mesmo no entendimento do jogo. Então, por exemplo, o Goiás via subir no bloqueio duplo e achava que dava para encarar, só que não dava. Tipo, você tem uma fisionomia mais forte, mas de certa forma, os jogadores eles tinham a disciplina de estar bem posicionados. Então, isso aconteceu algumas vezes durante a partida. E não só isso, a gente vê que quando a equipe do Itumbiara, por exemplo, conseguia assumir a liderança no placar ou fazia jogadas, eles vibravam, eles tinham essa comemoração. Em alguns momentos eu ficava bem surpresa assim com o barulho que o banco da equipe fazia, porque quando marcava a ponta era realmente, eles estavam animados ali por estar batendo de frente com uma equipe já consolidada aqui no estado.
Só que aí tem algumas questões que precisam ser melhoradas. Então, por exemplo, o fato de não ter um técnico no banco, o quanto isso impactou, por exemplo, nos pontos perdidos por erro de rodízio. Então, que foi uma constante durante a partida. Então, se eu não me engano, tiveram diversos erros no rodízio do Itumbiara que deram pontos de graça para o Goiás. Então, são coisas que tem como melhorar e que provavelmente eles já devem ter percebido isso, né? Foi a primeira partida, né, do Vôlei Mais Itumbiara na competição, porque o primeiro jogo ia ser contra a Neurologia, mas acabou sendo cancelado. E mesmo assim tiveram momentos que dão esperança para esse time. Vitória, a tendência do Campeonato Goiano é que o Goiás sobe. Quem poderia fazer frente ao Goiás seria a Neurologia. Qual que é o cuidado que tem que se ter? Porque o Goiás está se preparando para um campeonato muito mais difícil que a Superliga. Caso sobre no Campeonato Goiano, achar que está tudo certo e que vai chegar na Superliga A e acabar se frustrando. Eu acho que essa comparação do Campeonato Goiano com a Superliga Masculina A é um pouco complicada. Porque, querendo ou não, o Goiás aqui vai estar jogando contra o Vôlei Mais Itumbiara, contra equipes que são, comparando com o Goiás, que é uma equipe mais consolidada, são equipes inferiores. Então, é uma comparação que não tem como fazer. Porque, querendo ou não, na Superliga A tem times muito mais consolidados, Sada Cruzeiro, o próprio Minas. Então, assim, vai ser... Eles não... Vai ser vai ser um campeonato bom para eles, para pegar esse jogo e tal, mas não dá para levar em consideração o resultado. Para mim, não dá para levar muito em consideração o resultado desse campeonato para a Superliga A, que vai ser muito mais complicada para eles. Eu também acho que tem muito que a gente tem que levar em consideração também que muitas dessas equipes que estão na Superliga A, elas disputam campeonatos estaduais muito mais fortes. Então, se você pega um campeonato estadual mineiro, você vai enfrentar um Minas Tênis Clube, você vai enfrentar um Praia, você vai enfrentar um Cruzeiro. Aí você vai para São Paulo, tem o Vôlei Renata, aí tem SESI, aí são várias equipes que estão na Superliga A, que são consolidadas na Superliga A, que estão sempre disputando títulos e que têm grandes peças de seleção no seu elenco, enquanto... Então, isso gera mais treinamento, né? Porque você consegue ter partidas um pouco mais de ensaio para o que vai vir pela frente, o que não está acontecendo com o Goiás. Eu acredito que a esperança do Goiás era enfrentar a Neurologia nesse campeonato goiano para ter uma base do que as duas equipes estão construindo para essa temporada, só que como a Neurologia desistiu, acaba que a gente não vai poder usar muito de parâmetro o campeonato goiano. Exatamente, eu ia falar dos resultados, né, para a gente passar para quem nos acompanha. O Goiás venceu a primeira partida contra o AERV e o NIRV por 3-0, com parciais de 25-13, 25-16 e 25-19. Então, só o terceiro set que foi um pouco mais apertado. Esse jogo que a gente falou bastante, né, entre Goiás e Vôlei Mais Itumbiara, ficou também 3-0, os dois primeiros sets 25-16 e o terceiro 25-15. E o Ace Open Sports perdeu para o AERV Nível por 3-1, primeiro set 25-14 para o Ace, né? O segundo 20-25, o terceiro 20-25 e o quarto 15-25. Então a gente tem uma tabela com o Goiás em primeiro lugar, o AERV em segundo, Ace em terceiro e o Vôlei Mais Itumbiara em quarto. Só que eu queria também falar com vocês sobre a importância de algumas equipes aqui. Eu confesso que eu estou mais acompanhando o Vôlei Mais Itumbiara e a Ace, que eu sei que eles têm um trabalho de base. O Vôlei Mais Itumbiara é uma associação, assim como é a Neurologia. Então, vem com esse trabalho de base, como o técnico falou para a gente, jogadores de 16, 17 anos, com 2 anos de vôlei, participando da competição. O Ace também é uma escolinha de vôlei, né? Tem gente de todas as idades que podem participar da modalidade e aprender uma nova modalidade, que a gente muitas vezes não acompanha desde criança, né? Eu queria saber qual que é a importância disso para o crescimento da modalidade aqui em Goiás. É muito importante, até porque dá espaço para esses jovens jogarem um campeonato estadual, traz para eles uma bagagem que pode trazer uma vantagem para eles se eles seguirem no ramo do vôlei.
Então, é muito importante esse trabalho de base que esses duas associações têm, porque traz essa oportunidade para esses jovens estarem no campeonato e tal, e participar mesmo, ter essa sensação de como é jogar profissionalmente. E eu acho que também isso leva a gente pensar um pouco no impacto que ter equipes goianas e com jogadores goianos, por exemplo, o Bataginha é goiano, então equipes goianas com jogadores de destaque goianos tendo destaque e alcançando esses objetivos de, por exemplo, disputar a Superliga A. Então, por exemplo, a presença de um Goiás Vôlei, tendo como seu principal jogador o Batagin, que é o capitão da equipe, que é goiano, em rede nacional, eu acho que isso vai trazer, talvez, uma esperança também para essas pessoas da base, né? Para essas pessoas que talvez sonham em seguir uma carreira como jogador de vôlei profissional e que às vezes não tinha em quem se espelhar, porque a gente sabe, o polo do vôlei hoje é Minas. Minas, São Paulo, ali, talvez interior, mas ver que tem pessoas aqui do estado que estão tendo esse reconhecimento e esse espaço também influencia muito, né? Pode dar um ânimo para quem quer seguir dentro desse trajeto. E uma das principais dificuldades é a dificuldade financeira, né? A gente pode falar da neurologia, que não está jogando o campeonato goiano por dificuldades financeiras, não conseguiu patrocínio. Chegou a ser noticiado que não jogaria a Superliga A, mas o Sábio, em entrevista para os Doutores da Bola, falou que pode jogar, tem essa semana, que é para ir atrás do patrocínio. Se chegar um patrocínio essa semana, vão jogar a Superliga A. Mas estão também jogando a Copa Brasília, né? Vão jogar a Copa Brasília no final de semana agora. Então, é muito difícil essa questão financeira mesmo. O pessoal do Vôlei Mais Itumbiara falou também que não tem muito apoio e precisa desse apoio para melhorar o elenco. Os jogadores do Vôlei Mais Itumbiara, a gente apurou lá, a maioria não era profissional, não vive só daquilo. Já os jogadores do Goiás têm essa condição de viver só disso. A gente não quer que os jogadores do Goiás não vivam só disso, a gente quer que todos os jogadores possam viver só do esporte, né? Então, essa questão, aqui no nosso estado ainda está muito para trás, né? Do investimento em esportes que não seja futebol. O futebol também não recebe tanto investimento como poderia, mas imagina os outros esportes, então. E eu queria perguntar para vocês sobre a ausência da neurologia no Campeonato Goiano. Qual é o principal impacto disso, além de tornar o campeonato um pouco mais desigual? Eu acho que o principal impacto disso, claro, é sempre importante a gente lembrar que, querendo ou não, talvez até o Goiás contava com a presença da neurologia dentro desse campeonato para treinar, para entender um pouco como que essa equipe vai funcionar contra equipes mais fortes, não dizendo que um é mais forte que o outro, mas com equipes que estão se preparando para o mesmo campeonato. Então, eu acho que isso vai ser uma perda para a equipe, mas é sempre triste a gente pensar que uma equipe que se esforçou tanto, né, uma equipe que surgiu em 2019, lutou ali na Superliga C, foi campeã da Superliga C, subiu para a Superliga B e chegou em duas participações, uma quase subiu e na outra conseguiu acesso. Então, é triste a gente ver que uma equipe que se esforçou tanto, a gente vê o presidente do Neurologia, ele teve que vender itens pessoais para conseguir manter o time no ano passado. E não, mesmo conseguindo o acesso para a Superliga A, não ter patrocínio para conseguir se manter na competição. Então, eu acho que esse é o principal, sabe? A gente, pensar que a gente tinha essa equipe lá e que, se tudo der certo, a gente vai ter essa equipe lá, porque não é certeza que eles vão sair, a gente torce para que estejam, mas que talvez percam essa oportunidade, né, de disputar esse campeonato que eles lutaram tanto para tentar alcançar. A falta do neurologia no campeonato goiano é muito, na verdade, eu acredito que seja muito desesperador para a equipe, porque eles estavam confirmados, iriam participar, e aí já tinha tabela, tudo certinho, já tinham jogos, e aí, sei lá, acho que 2 dias antes, eles cancelaram e disseram que não iam mais participar. Então, acho que isso deve chocar bastante os jogadores, querendo ou não, mesmo que eles tenham decidido. Mas deve ser uma decisão bem complicada de se fazer.
Mas a Neurologia vai jogar a Taça Brasília, que vai ter o Goiás, vai ter o Brasília. Então, assim, vai ser um preparatório bom também para eles, porque vai pegar vão jogar contra o Goiás, que é outro time que está na Superliga A. Então vai ter esse combate entre eles dois. Então vai ser bem interessante essa Taça Brasília. Eles não estão participando do Goiano, mas a Taça Brasília eles estão participando. Então, assim, vai ser bem interessante esse duelo entre eles dois. A gente falou, Vitória, muito sobre o Campeonato Goiano e a Taça Brasília ser o campeonato preparatório para os outros campeonatos, né? Você pode falar para a gente quais times jogam quais campeonatos daquele estado de Goiás? A Neurologia e o Goiás vão jogar a Superliga A. Temos também, no masculino, a Superliga C. A gente vai ter o Ace Open Sport e o Vôlei Mais Itubiara, jogando a Superliga C masculina. E na Superliga C feminina, a gente vai ter o Ace Open Sport, o Lona Voleibol e o Vila Nova, que são equipes novas, recentes agora. O Vila confirmou semanas atrás que iria participar e já veio com a equipe pronta. Então, assim, é muito interessante ver esses times jogando já a Superliga C. Eu acredito que vai ser vão ser jogos que pode ser que eles cheguem aí num patamar mais alto. Expectativas boas para essas equipes desses campeonatos, né? A gente torce muito para que o vôlei goiano alcance a Superliga A com todos os times, se assim tiver jeito, né? É isso. Para você que nos acompanhou até agora, a gente quer fazer esse quadro. Estamos decidindo ainda se é um quadro semanal, se vai ser quinzenal, para falar de vôlei. Pretendemos trazer gente de fora para falar um pouco também, convidados especiais. Em breve anunciaremos. Pretendemos também trazer entrevistas. Então eu vou me despedindo de vocês. Sigam a gente lá no Instagram, Fora de Eixo GO. Renata, onde as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar, agora que não temos mais o X, falecido Twitter, podem me encontrar no Instagram, _Akutsu, Akutsu é AKUTSU. E você, Vitória, onde te encontram? Pode me encontrar no Instagram, v_Farias08, viu? É isso aí, eu sou o Igor Soares, no Instagram também. E eu peço para você que está nos acompanhando, deixar seu like, comentar, compartilhar. Se quiser trazer sugestões para a gente está em processo de construção desse programa também. Então, fiquem à vontade. Um abraço e até a próxima.